E aí, pessoal, beleza? Bom, vocês devem estar acompanhando toda essa polêmica que está envolvendo o STF, porque o STF decidiu na quinta-feira um julgado muito importante sobre a prisão de segunda instância, e isso trouxe várias informações, várias consequências, e eu gostaria de explicar para vocês todos, e eu queria me dirigir não só ao público que é bacharel, que é da área jurídica, mas eu queria também explicar para a população em geral, porque eu acho que alguns conceitos e algumas informações que estão sendo veiculadas estão equivocadas, tanto de quem é a favor, quanto de quem é contra a decisão do Supremo. Então, antes de começar a falar da decisão do Supremo, eu quero falar para vocês, contextualizar o que está sendo discutido. O que está sendo discutido é o princípio da presunção de inocência, que está previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Diz, abre aspas, ninguém será considerado culpado antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Para que você seja preso, você precisa ser culpado. Para que você seja culpado, você precisa ter trânsito em julgado. Mas o que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é um termo processual que se utiliza para quando não cabe mais nenhum recurso. Ou seja, na linguagem popular, quando há um esgotamento das instâncias. Esgotaram as instâncias judiciárias, então nós temos um trânsito em julgado da decisão. Isso é o que está escrito no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição. Eu quero falar para vocês, explicar para vocês por que é que essa norma existe. Então preciso falar fazer um recorte histórico. Olha, nós vivemos um período ditatorial entre 1964 e 1988, quando surgiu a nova Constituição. Então nós tivemos um golpe, uma ditadura militar, um regime de exceção. Nesse regime de exceção, é comum, isso é histórico, isso é científico, existem dados, estatísticas comprovando que pessoas foram perseguidas, punidas, desaparecidas, sem responder qualquer tipo de processo. Nessa época, com a nossa Constituição vigente, como a nossa Constituição vigente era a Constituição de 67 ou de 69, isso é uma disputa doutrinária, mas que não vai ter muito interesse agora. Enfim, coloquemos como 67/69. Como nós temos uma Constituição de 67/69, a época da ditadura, com o AI-5 ela ficou abafada, vamos dizer assim. Os poderes ficaram abafados, o Congresso era suspenso, o Judiciário era enfraquecido e havia uma hipertrofia do Poder Executivo. Então era possível que se realizasse atos dessa natureza. O Poder Executivo, o comando do Exército Militar, a ditadura militar, perseguia, incriminava, penalizava pessoas sem um devido processo legal. Ou seja, por base em qualquer denúncia, você poderia ser preso, você poderia ser torturado, você poderia sofrer qualquer tipo de decisão. Isso sem você ter direito a um processo, isso sem você ter direito a uma defesa. Pois bem, nós passamos por anos vivendo nessa situação. E quando isso acontece, é normal que haja uma reação. A lei de Newton, a física de Newton nos explica. Para toda ação existe uma reação. Então imagine o Constituinte de 1987. Aquele legislador que vai criar a Constituição. O que ele pensa, o que ele observa no contexto em que ele vive? Que as pessoas estão sendo presas, estão sendo torturadas sem nenhuma garantia processual. Então é normal que a reação a essa atitude forte do Estado seja também uma reação forte no sentido oposto. Então o legislador opta, nosso constituinte originário opta, por incluir no texto constitucional uma cláusula de total garantia. Então, se você for parar para pensar, nós saímos de algo do zero, que era não ter nenhuma garantia, para ter uma garantia total, que é ser processado de acordo com os processos legais e ser condenado, será considerado culpado somente após o trânsito em julgado das sentenças. Então nós saímos do nada para o todo. Essa transição, na época, como eu estou referindo, em 87, 88, quando a Constituição entra em vigor, ela é plenamente aceitável. Isso é o que se espera, isso é uma ideia circunstancial. Então o objetivo foi esse,
impedir que pessoas sejam criminalizadas, sejam condenadas, cumpram prisão sem responder um processo, impedir que pessoas sejam punidas sem esgotarem as instâncias do judiciário. É claro, pessoal, que hoje, 31 anos depois que a Constituição foi promulgada, isso vai gerar uma série de efeitos que talvez à época não fossem tão visíveis. Então tem alguns pontos que eu quero colocar para vocês. Primeiro, é óbvio que essa garantia total, como qualquer outra garantia, como qualquer outro direito, vai gerar distorções. E uma dessas distorções é exatamente essa sensação de impunidade que nós, como cidadãos, sofremos. A sensação de que o crime compensa. Por quê? Porque o cidadão, o indivíduo que é condenado em primeira e segunda instância, recorre às instâncias superiores, ao STJ e ao STF. Como nossa justiça é muito lenta, o nosso judiciário é muito lento, há uma demora na apreciação desse processo, na finalização dessas garantias processuais, e faz com que a parte recorra em liberdade. Ou seja, imagine alguém que começa a responder um crime com 40, 50 anos. Esse processo dura 20, 25 anos. Muitas vezes o crime vai ser prescrito. Em alguns casos a pessoa já está muito idosa e aí ela vai cumprir a pena em domicílio. Então é como se ela tivesse passado impune. Essa é a distorção do sistema. E ela é inegável, não dá para fechar os olhos para essa realidade. Então nós temos que pensar numa forma de resolver esse problema. Mas por outro lado, se nós simplesmente diminuirmos essa garantia, nós vamos estar possibilitando que pessoas sejam condenadas sem a certeza da sua culpa. Imagine o seguinte exemplo. Imagine que alguém próximo a você, um parente, um amigo seu, foi denunciado num crime, inocente, porém, por um erro da justiça, seja condenado em primeira instância, seja condenado em segunda instância. Se a decisão do STF tivesse sido nesse sentido, a condenação em segunda instância geraria a prisão automática. Então imagine que esse seu parente, após receber essas duas decisões judiciais, comece a cumprir pena. Mas ele continua recorrendo. E do Tribunal de Justiça ele parte para o STJ e por fim para o STF. Então digamos que somente depois de 10 anos o processo chega ao STF. E o STF absolva o seu parente, a pessoa próxima a você. Você entendeu a gravidade disso? A pessoa ficou 10 anos presa injustamente. Não há indenização no mundo que repare 10 anos perdidos da vida de uma pessoa inocente. Então, isso é um risco democrático que nós corremos. Quando o Constituinte estabelece que é possível ser preso somente após o trânsito em julgado, ele quer, na verdade, garantir que ninguém seja preso antes de ter a certeza de que é condenado, antes de ter a certeza de que ele não é inocente. É óbvio que ao final desses 4 processos, de chegar ao STF, o nosso judiciário não está incólume de cometer nenhum erro, mas isso reduz bastante, significativamente, a probabilidade desse erro acontecer. Mas também, repito, isso não faz com que a norma seja perdida, que a norma seja sem sentido. Ela tem um sentido, é a proteção máxima do indivíduo, para que ele não seja punido, preso, sem a certeza da culpa, ou com a máxima certeza possível da culpa, ou com a mínima incerteza possível da culpa. Repito, isso é óbvio que causa distorções no sistema. Essas distorções são geradas porque o nosso judiciário é lento. Se nós tivéssemos um judiciário mais eficiente, mais rápido, nós teríamos todas as instâncias, nós teríamos um julgamento justo, nós teríamos um julgamento que, ao final, poderíamos prender a pessoa depois de terem esgotado todos os recursos. Isso é o ideal. Nós não vivemos no ideal. O nosso Brasil, o nosso país anda longe do ideal. Então a gente se vê nessa encruzilhada entre a cruz e a espada. E agora? O que a gente faz? A gente vai defender a possibilidade de salvar um inocente ou a gente vai arriscar colocar um inocente para diminuir a impunidade? Isso é uma questão filosófica, isso é uma questão sociológica, isso é uma questão política de muita importância e nós precisamos discutir isso com muito cuidado.
Nós precisamos discutir isso em posse de informações e com as reflexões necessárias. É por isso que eu estou aqui me explicando o máximo de detalhes para que vocês possam refletir e tomar as próprias conclusões. Você não é obrigado a concordar com o texto da Constituição, mas você precisa entendê-lo. Bom, dito isso, agora eu quero explicar o que foi que o STF fez. Onde é que o STF se meteu? Explico. Em 1988, 5 de outubro de 1988, quando a Constituição entra em vigor, ela traz esse princípio que eu comecei recitando aqui para vocês, que está no artigo 5º, inciso 57. Entre 1988 e 2009, o STF teve uma posição vacilante. Em alguns casos ele aplicava a presunção de inocência, em outros casos ele não aplicava a presunção de inocência, mas tendente sempre para o lado da presunção de inocência. Em 2009, o STF fecha a questão. A partir de 2009, você só poderá ser condenado, cumprir pena após o trânsito em julgado. Então, 21 anos depois de algumas incertezas, o STF aniquila qualquer dúvida. De 2009 a 2016, essa jurisprudência correu pacífica, era um entendimento tranquilo, que você tem o direito de recorrer em liberdade e que você só vai ser preso após a condenação final, esgotadas as instâncias. Em 2016, numa decisão muito polêmica, o STF, por maioria apertada, muda o seu entendimento e coloca como a prisão sendo cumprida automaticamente após a condenação em segunda instância. Meus amigos, isso vai contra o que está escrito no texto da Constituição. Não precisa você ser um jurista, você não precisa ser alguém da área do direito, mas com os conceitos que eu lhe expliquei aqui, sobre o que é culpa e sobre o que é trânsito em julgado, é muito simples de perceber que o STF extrapola o texto da Constituição. Ele quer resolver o problema da impunidade, ele quer resolver o problema das distorções. Eu nem entro no mérito se o STF está ou não mal intencionado ou bem intencionado, mas ele, em tese, alega esse problema da impunidade, que é, de fato, como eu disse a vocês, um problema inegável. A questão é que ele extrapola o texto da Constituição. Essa decisão de 2016 gerou muita polêmica, porque os próprios membros do STF que discordaram da decisão não estavam aplicando. O próprio Gilmar Mendes, que é uma figura central, uma figura muito polêmica, mudou de entendimento. O próprio ministro Marco Aurélio Mello nunca aplicou a decisão do STF que entendia a prisão automática após a condenação em segunda instância. Então nós criamos um cenário muito nebuloso que durante esses 3 anos, até essa última quinta-feira, 7 de novembro, gerou várias decisões controversas. Por isso havia uma ação judicial, uma ação, agora um termo mais técnico, ação direta de constitucionalidade, número 43 e 44, entre outras ações que também existiam, para resolver de vez essa polêmica. Então a ideia era unificar os entendimentos do STF sobre a possibilidade de prisão automática em segunda instância ou não. O que aconteceu, nós vimos, nós assistimos, nós estamos acompanhando, foi que o STF decidiu, por maioria de 6-5, que a prisão não deve ser automática após a segunda instância. Ou seja, o STF volta ao seu entendimento anterior, que é um entendimento mais correto, na minha opinião, e na opinião da grande maioria da comunidade jurídica. Ok, Berto, e agora? O que acontece? Então a gente vai ter que conviver com isso? Quais são as consequências dessa decisão? Eu vi muitas informações, assassinos, estupradores, todo mundo vai ser liberado de uma vez? São quantas mil pessoas envolvidas? Segundo dados do CNJ, são aproximadamente 5.000 processos que envolvem essa decisão. Então são 5.000 pessoas que vão ser soltas? Não. O que o STF diz é que não haverá a prisão automática. Porém, o juiz vai analisar em cada caso, de acordo com as circunstâncias de cada caso, de acordo com as circunstâncias do crime, de acordo com a natureza do agente, do autor do crime, com seus precedentes, o risco de fuga, só para dar alguns exemplos. Se ele deve permanecer preso preventivamente
ou se ele deve ser liberado. Então, por exemplo, nós podemos dar aqui o exemplo já que vamos falar do ex-presidente Lula, que foi liberado porque estava numa prisão provisória. Nós podemos também falar do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está preso preventivamente. Eduardo Cunha vai ser solto? Não. Então, dentre esses aproximadamente 5 mil processos, é natural que alguns estejam presos. Então, é possível que o juiz mantenha a prisão. E, pessoal, esses crimes mais, vamos dizer assim, mais violentos, que envolvem mau sangue, que envolvem um maior risco direto à população, a tendência é de manter os criminosos, os presos, os acusados, os réus na prisão preventiva. Então vai envolver muita gente, vai afetar muitos políticos, e aí você tem todo o direito de se revoltar porque você tem a sensação de impunidade, ok, mas a gente precisa medir as informações e trabalhar com as informações do ponto de vista correto. Muitos políticos vão ser beneficiados, isso é verdade. Mas não acredite em informações que dizem que 10, 20, 30 mil bandidos vão ser todos soltos e todos vão ficar impunes. Isso não é verdade. O que o STF decidiu, repito, é que não ocorrerá a prisão automática após a segunda instância. Repito, o juiz pode manter a prisão preventiva. Isso de acordo com cada caso, de acordo com o Código de Processo Penal, mas isso também já são outras circunstâncias que vão fugir um pouco aqui ao nosso tema. Berto, por fim, tem possibilidade de a gente mudar isso? Você falou que, eu falei para vocês que não pode mudar porque o texto da Constituição é muito claro. E ao judiciário não cabe mudança da Constituição. Então o que a gente tem que fazer? O próprio ministro Dias Toffoli deu a senha. O Dias Toffoli disse, entende ele que esse princípio não é uma cláusula pétrea e pode ser alterado pelo Congresso. Pessoal, nós vamos entrar em outra discussão. Saber se esse princípio é ou não uma cláusula pétrea é também uma discussão filosófica, sociológica, política, econômica, de muita importância para a nossa sociedade. Porque afeta muitas pessoas, porque estão envolvidos muitos valores em jogo. O que são as cláusulas pétreas? São artigos, são direitos, são garantias na Constituição que não podem ser retiradas de forma grotesca, de forma abrangente. Elas não podem ser, como a Constituição usa o termo, tendentes a reduzir. Não pode haver uma proposta de emenda que tenda a reduzir uma cláusula pétrea. Então, se nós entendermos, primeiro, que a presunção de inocência é uma cláusula pétrea, a gente tem que discutir se essa redução da prisão em todos os graus para a segunda instância, ela vai ser uma cláusula que tenda a reduzir, a abolir a presunção de inocência. Ou a gente também pode entender que a presunção de inocência não é uma cláusula pétrea. Então são alguns desdobramentos que nós temos que discutir, a comunidade jurídica tem que discutir isso, a comunidade em geral tem que discutir isso, a gente tem que estar informado antes de sair reproduzindo qualquer discurso, qualquer fake news, qualquer post, qualquer compartilhamento. É interessante que a gente saiba exatamente o que nós estamos falando. E, por fim, essa decisão, ela cabe ao Congresso, pessoal. Eu sei que nosso Congresso, ele não goza de muita credibilidade, mas nós não vamos resolver o problema do nosso Congresso ruim dando funções alheias ao Judiciário. Até porque o nosso Judiciário também não está incólume de suspeitas, ele não está livre de suspeitas. Então vamos dar a função a quem realmente a detém, que é o Congresso. Essa discussão tem que ser tomada no Congresso. Eu acho extremamente válida que seja proposta uma PEC, que nós discutamos se isso realmente é benéfico para o Brasil, se isso é possível juridicamente, porque esse é um ambiente, o Congresso Nacional é um ambiente, e nós devemos, na minha opinião, o que nós devemos fazer é cobrar isso do Congresso, instigar essa discussão, provocar audiências públicas, nos informar, ler, pesquisar, para quem tem mais interesse, olhar dados. O CNJ tem muitos dados sobre a justiça brasileira, são dados estatísticos, são dados tratados com base científica, então servem para que a gente embase a nossa opinião e para que a gente possa, de fato, dar opiniões contextualizadas. Eu espero ter... me alonguei bastante, mas acredito que tenha passado por todos os pontos que eu considero necessários.
optei por fazer um vídeo um pouco mais longo, na verdade bem mais longo do que o de costume, geralmente eu gravo vídeos bem mais curtos, mas porque é um tema muito sensível e eu queria deixar todos os pontos muito claros com vocês. Então, deixo aqui, fica aqui à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas, pode comentar aqui embaixo, pode me procurar, que a gente pode discutir isso, pessoal, de forma educada e de forma aprofundada, que é o mais importante. Nós podemos discutir esse tema sem grandes paixões. Independente se você pode ter a sua paixão ou não, mas nós podemos discuti-lo de forma moderada. Então, agradeço a todos, um abraço, estou à disposição.